Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir o conselho, o direcionamento, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Ele tem para você. Todas as manhãs nós temos que agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, porque se não fosse a vontade de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça dele para comigo, para com você, nós não estaríamos aqui. Então, quando nós agradecemos, Deus, Ele nos ouve. Mas nós também precisamos aprender a ouvir Ele. E Ele fala conosco através da palavra. E é isso que Ele vai fazer agora. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. E o recado que Ele vai trazer, com certeza, será para nos direcionar ao plano perfeito dele. O plano que é tão bom e que muitas vezes nós não confiamos. E ele diz para mim e para você nessa manhã, só basta você crer. Só basta você confiar. Porque eu estou agindo em seu favor. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele não descansa, e Ele não esquece de nós. Ele trabalha ao nosso favor em todo o tempo. E agora, Ele irá nos dar uma bela orientação. E se fizermos aquilo a qual Ele irá nos falar, com certeza, a nossa vida, ela irá mudar completamente. Pois seremos conhecidos dEle e Ele de nós. O Senhor vai falar com você. Então fique atento. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Senhor. Glorificado seja o teu nome, Deus, tu és santo. Digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé e nós te amamos, Senhor. Declaramos ao Senhor o quão bom e quão maravilhoso é o Senhor. E dizemos ao Senhor que vale a pena te servir, Pai. Vale a pena ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, cumprir o teu querer, a tua vontade, ó Deus. Tu és tão maravilhoso. E nós queremos te agradecer. Queremos também pedir ao Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Somos tão falhos, somos tão errantes, pecadores, Deus. Só o Senhor para nos perdoar, para nos conduzir, ó Deus. Nós somos felizes porque o Senhor perdoa-nos quando nos arrependemos e clamamos a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem derramado a mansidão, o amor, a paz, a longanimidade, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, fala conosco, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser manso e humilde de coração, assim como o Senhor Jesus. Que possamos cumprir o plano perfeito do Senhor, hoje, amanhã e eternamente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Jeremias. Hoje nós estamos no capítulo 9. E nós iremos meditar a partir do versículo 4. E a palavra vai dizer assim: abram os olhos quanto aos seus amigos, não confiem nem em seus irmãos. Os irmãos enganam uns aos outros.
E os amigos espalham mentiras e intrigas. Eles zombam abertamente um dos outros e nunca falam a verdade. Estão viciados na mentira. Eles se cansam de tanto pecar. Amontoam maldade sobre maldade. Estão carregados de mentiras que se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vou purificar o meu povo, como se purifica um metal. Depois, eles passarão por uma prova, como se examina um metal qualquer. O que mais posso fazer pelo meu povo? O Senhor aqui, Ele relata alguns pontos a qual eu e você precisamos ter muita atenção. Ele relata alguns pontos onde eu e você precisamos vigiar na confiança. Muitas vezes confiamos nos nossos irmãos, quando na verdade nem são pessoas dignas da nossa confiança. Quando ele diz para mim e para você, abra os olhos quanto a seus irmãos, seus amigos. Ele está dizendo, vigia, cuide. Para quem você está abrindo o seu coração? Para quem você está contando os seus segredos? Para quem você está abrindo a porta da sua casa? Para quem você está dizendo coisas que era para ser dita somente para Deus? O Senhor está dizendo para mim e para você que precisamos ter mais atenção. Ele continua e ele diz, não confie nem em seus irmãos. Os irmãos enganam uns aos outros e amigos espalham mentiras e intrigas. Eu e você precisamos ter muita atenção e vigiarmos, porque muitas vezes aqueles que chamamos de amigos, aqueles que chamamos de irmãos, são exatamente eles que estão nos traindo, que estão nos apunhalando, que estão contando inverdades a nosso respeito, dizendo coisas falsas, trazendo intriga. A palavra do Senhor diz que Deus há 6 coisas que Ele detesta. A 7ª, Ele abomina a intriga entre os irmãos. E aqui, no final, ele diz, e os amigos espalham mentiras e intrigas. Cuidado com esses amigos que espalham intrigas, porque a 7ª coisa que o Senhor abomina, a coisa a qual o Senhor abomina, é a intriga, o falso, as mentiras, as calúnias, as difamações. Você ouvir coisas que não é verdade e o pior, acreditar nas mentiras ditas por um intrigueiro. Então o Senhor nesta manhã Ele diz para você, abre os teus olhos, porque esses tipos de coisas é o que mais vai acontecer comigo e com você. Muitas vezes chamamos de amigo quem na verdade é o Judas, é o traidor. Muitas vezes chamamos de irmão aquele que está contando mentiras ao nosso respeito, aquele que está trazendo intriga para o nosso meio. E o Senhor, Ele diz para mim e para você nesta manhã, tome muito cuidado, preste muita atenção. Quais as palavras irão sair dos teus lábios? Precisamos ter cuidado com isso. Ele continua e diz, eles zombaram abertamente um dos outros e nunca falam a verdade. Estão viciados na mentira.
eles se cansam de tanto pecar. O pecado, ele nos afasta de Deus. A mentira é a principal. Se quer se afastar de Deus, então minta. Não importa se é uma mentirinha ou se é uma mentirona. Deixa eu contar uma coisa para você. Não existe mentirinha e não existe mentirona. Existem mentiras. E aquele que mente é filho do diabo. E aquele que diz a verdade, ele é filho de Deus. E quando eu e você abrimos a boca para dizer a verdade, nós manifestamos a justiça de Deus. E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é o amor, a verdade e a justiça dele. E se você quiser aprender mais acerca disso, leia o capítulo 9 de Jeremias, que o Senhor ele vai revelar para você lá no final, que o que agrada a ele é a justiça dele, o amor dele e a verdade. Esses três são coisas que agradam a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, seja justo, ame e não minta. Diga a verdade. Ele continua e diz: amontoaram maldade sobre maldade. Estão carregados de mentiras que se recusam a me conhecer, diz o Senhor. O mentiroso, ele se afasta tanto de Deus que ele se recusa a conhecer a Deus. Porque Deus, ele é verdade. Deus, ele é um fogo consumidor. E quando ele se aproxima de você, é para queimar. Mas entenda que ele não vai queimar você. Ele quer purificar você. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso, após ele ser moldado, ele será colocado no forno. E é lá no forno que ele vai endurecer. Mas antes de ser colocado no forno, o Senhor, ele molda aquele vaso como ele quer. O meu querer, o seu querer é muito grande. Temos muitas vontades. Mas quando nós deixamos o nosso querer e confiamos no plano de Deus, nós vamos descobrir que o plano dele é melhor para mim, é melhor para você. E ainda melhor é saber que aquilo que nós pensamos, sonhamos, um dia desejamos, mas abrimos mãos para seguir a Cristo, ele aperfeiçoa e coloca no plano dele e entrega para mim e para você. E quando nós olhamos e identificamos um sonho que havíamos deixado, ele traz no plano dele para que eu e você entenda que o plano dele para mim e para você é melhor, é bom, é perfeito. Ele finaliza e ele diz assim: por isso, diz o Senhor Todo-Poderoso, vou purificar o meu povo, como se purifica um metal. Se examine um metal qualquer. Deus está dizendo para mim e para você: examine um metal. Você acha que tem como alguém mudar a forma dele? Foi Deus quem fez daquela maneira. Mas antes dele fazer, estava mole, estava moldável. Após isso, ele vai colocar no fogo para que seja endurecido. Eu e você precisamos ser endurecidos, mas não para as coisas de Deus. Precisamos ser endurecidos para não sermos conduzidos à maldade do mundo. Precisamos ser endurecidos para cumprir o plano perfeito de Deus. O Senhor diz para mim e para você, como esse metal, ele foi moldado e depois ele foi endurecido. Assim o Senhor quer fazer comigo e com você.
É por isso que precisamos nos colocar nas mãos dele como um vaso moldado, como um vaso disposto a ser transformado, para que ele consiga nos enrijecer, para que ele consiga nos moldar segundo o plano e a vontade dele. E depois, ele está dizendo que irá nos colocar no fogo. Este fogo é o próprio Deus. Não é para nos queimar. É para nos endurecer. Para que nós possamos entender, o meu caráter é de Cristo. E ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de você depois de termos passado pelo fogo. As maldades, as mentiras, as coisas do mundo, elas irão vir. Mas quando você está endurecido para as coisas do mundo, elas não conseguem entrar. Porque Deus já fez isso. Ele já endureceu o seu coração com o caráter de Cristo. Quando você o aceitou. Quando você permitiu que Ele te moldasse. Quando você permitiu que Ele te conduzisse. Por isso ele finaliza e ele diz: o que mais posso fazer pelo meu povo? Depois do Senhor já ter nos moldado, já ter nos ensinado o caráter de Cristo, depois dele já ter dito para mim e para você que quando queremos agradar a Ele, precisamos ser justos, precisamos amar e precisamos dizer a verdade. Ele já nos moldou. Ele já nos deu tudo o que precisamos. A justiça dele, o amor dele e a verdade que nós só encontramos nele. Agora estamos prontos para sermos endurecidos por ele. E a partir daí, nada vai conseguir penetrar dentro de mim e dentro de você para retirar aquilo que Deus colocou. O Senhor está dizendo para mim e para você: tome muito cuidado, tenha muita atenção, mas a partir do momento que eu fiz, ninguém mais pode desfazer. Receba esta palavra e tome posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para você, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, graças nós te damos, Senhor. Graças essa que nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor liberou sobre nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor, Pai. Obrigada por nos instruir, porque muitas vezes dedicamos tanta atenção, tanta confiança a amigos, a irmãos, e esquecemos de colocar o Senhor como o nosso único amigo, como o nosso único irmão. Temos que confiar plenamente no Senhor para depois fazer isso a pessoas, porque nós não iremos nos frustrar quando colocamos a nossa confiança no Senhor, quando depositamos todo o nosso amor, toda a nossa esperança no Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, porque tudo que o Senhor falou é verdade. Temos sim que ter muito cuidado, temos sim que ter muita atenção, porque muitas vezes aquele que achamos que podemos confiar é aquele que o Senhor está vendo que menos o podemos fazer. Pai, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que porventura nos criticam, falam mal, que estão sendo esses que o Senhor abomina, que está colocando intriga no meio do teu povo. Ó Pai, assim também nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, porque quantas foram as vezes em que nos colocamos nessa posição de intrigueiros, daqueles que colocam contenda
daqueles a qual o Senhor abomina. E nós não queremos isso, Pai. Nós não queremos trazer abominação ao Senhor, mas queremos agradar-te através da justiça, através do amor, através da verdade. Deus, que a cada dia o Senhor possa nos aperfeiçoar na tua justiça, no teu amor e na tua verdade. Hoje, amanhã e para sempre. Que seja assim, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que Deus nos entrega algo e nós compartilhamos com outras pessoas, com certeza, muito mais virá da parte de Deus para mim e para você. Ele quer que nós tenhamos esse coração compartilhado em coisas materiais, mas principalmente nas coisas espirituais. Então, se o Senhor tocou no seu coração, se em algum momento você lembrou de alguém, o Senhor está dizendo: mostre o que eu estou te mostrando a outros. Então, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.